né? Porque aqui é assim, pá, pof, puf, acabou, tchau, já é nós de novo, né? Pronto para o novo. Não vamos dizer isso, Vinícius. Vocês tiveram um fim de semana todo, né, para se livrar aí dessa ressaca, dessa primeira unidade e tudo mais. Vai dar tudo certo agora. Ô, professor, vamos fazer uma aula de apresentação de novo. A gente não se conhece muito bem ainda. Ó, o que que acontece? Vamos lá, né, para o princípio. No princípio havia o CIGA, né? E se vocês olharem o CIGA de vocês agora, vocês verão que lá já consta todo o material da segunda unidade. Todo o material, professora, entre aspas, né? A parte dos slides, a parte da apostila da segunda unidade e da terceira, inclusive, ó, já está tudo aqui. Então, agora, ó, a gente vai começar a tratar dessa parte aqui de equações básicas na forma integral, depois a gente passa para a análise diferencial dos escoamentos, certo? Essa parte aqui de análise dimensional já faz parte da nossa terceira unidade. Então, agora a gente vai se preocupar com isso aqui, certo? Esse é o nosso conteúdo a trabalhar nessa segunda unidade. E vejam, ó, a previsão da nossa segunda prova está para o dia 17/8. Então, 17/8, só para... Deixa eu ver se eu saio aqui dessa apresentação. Só para todo mundo ver. Hoje é dia 13/7, né? 17/8 é aqui, ó, uma terça-feira, daqui a aproximadamente um mês, né? Provavelmente, nesse intervalo de um mês, a gente vai ter outras aulas que eu vou colocar como aula extra aqui para vocês, da mesma forma que na primeira unidade, para a gente realmente cumprir direitinho todo o nosso calendáriozinho acadêmico, tudo beleza, certo? Então, só para a gente já começar, assim, sabendo para onde que a gente vai, que dia que vão acontecer as coisas, né? Vocês já têm no CIGA todos os slides, eles estão um pouco diferentes disso que eu vou apresentar aqui para vocês, porque eu, enfim, estou trabalhando, né, nesses slides à medida que a gente vai andando com o semestre, e você já tem a apostila também de todo esse conteúdo. Então, a única coisa que falta realmente eu colocar lá no CIGA para vocês são as listas de exercícios já dessa segunda unidade, certo? Prova 17/8. Beleza? Já que já passou a ressaca da primeira unidade, já podemos falar em prova da segunda, né? E aí aqui também a gente vai ter uma atividade de simulação, viu, pessoal? Não se esqueçam. A previsão sempre é prova, simulação, questionário, ok? Então, vamos lá. Na primeira unidade, a gente estava falando a respeito de fluidos na condição estática, né? Agora a gente começa a trabalhar com fluidos na condição de escoamento. Então, quando a gente fala que esses fluidos estão escoando, a gente tem duas perspectivas para tratar esses escoamentos, né? Ou a gente fala de usar aquela perspectiva lagrangiana, em que a gente pega uma partícula fluida e acompanha ela e avalia todas as forças que atuam sobre ela ao longo do escoamento. Ou então a gente vai usar o tal do referencial euleriano, né? E aí esse referencial euleriano, ele tem uma perspectiva diferente, porque ao invés de eu acompanhar essas partículas individuais, né, na perspectiva euleriana, eu estabeleço uma região que eu quero observar, por exemplo, aqui embaixo dessa ponte, né, e eu vou descrever as propriedades do escoamento nessa minha região de interesse, e aí a gente consegue usar a abordagem de volume de controle para calcular várias propriedades, né, desse escoamento. Que propriedades? Eu posso calcular a vazão mássica, posso calcular as forças que estão sendo exercidas sobre essa estrutura, enfim, várias propriedades
escoamento, certo? Então, no referencial lagrangiano, a gente usava a formulação por sistemas, que usavam uma massa fixa e acompanhava essa partícula que tinha essa massa fixa ao longo do escoamento, e na perspectiva euleriana, então, a gente usa um volume de controle, né, através do qual o fluido escoa, e eu preciso ser capaz de descrever as propriedades desse escoamento como funções do espaço e do tempo, certo? Então, o que vai acontecer agora é que a maior parte dos problemas de mecânica dos fluidos usam essa abordagem aqui, né, do método euleriano para descrever os processos de escoamento, né? Por quê? Porque ela facilita muito o nosso estudo. Só que a vida como vocês conhecem, né, tudo o que vocês já estudaram na vida pregressa de vocês, nas outras físicas, nas matemáticas, nas termodinâmicas e tudo mais, usava essa ideia aqui, né? Usava a ideia de sistemas, de uma massa fixa sobre a qual interagiam forças. Então, a gente vai precisar correlacionar esses dois métodos de descrição para poder efetivamente fazer nossos cálculos na formulação de volume de controle, certo? Então, veja só, quando a gente fala em descrever as propriedades do escoamento nessa perspectiva euleriana como uma função de espaço e de tempo, quer dizer que a gente está trabalhando com características, né, desse sistema. Então, a gente sabe que as substâncias, elas podem ser analisadas e identificadas de acordo com suas propriedades, sejam elas físicas ou químicas. E essas propriedades das substâncias, elas podem se somar, né, para formar um valor total, como elas podem não serem aditivas, certo? Propriedades são ditas intensivas quando elas independem do tamanho do sistema. Então, propriedades como a temperatura de um sistema, a energia interna específica desse sistema, ou a viscosidade desse sistema, independem se a gente está falando de uma quantidade micro ou macro dessa coisa. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que a viscosidade da água a 5 graus Celsius é de 1 centipoase, então, isso aqui, esse valor da viscosidade, ele é válido tanto para um copo de água a 5 graus Celsius, quanto para uma massa gigantesca de água a 5 graus Celsius. Então, isso é uma propriedade que independe do tamanho, né, do sistema. Então, massa específica também depende do tamanho do sistema, calor específico independe do tamanho do sistema, né? São propriedades que são características do próprio material, por exemplo, condutividade térmica, né? São propriedades que independem do tamanho. Mas existem outras propriedades que dependem de que tamanho de sistema a gente está falando. Então, a massa do sistema depende se a gente está falando de um copo de água ou uma tonelada, né? Se o meu sistema é um copo de água, essa massa vai ser pequena. Se eu estou falando do oceano, essa massa ela vai ser muito grande, né? Então, existem propriedades que são ditas propriedades extensivas que dependem do tamanho do sistema, né? Então, a gente tem volume, massa, energia total desse sistema, a energia interna total desse sistema, né? A entalpia desse sistema. Então, perceba que existem algumas propriedades que a gente pode relacionar o valor intensivo com o valor extensivo dela. Por exemplo, energia interna específica é a energia interna total desse sistema com relação à massa dele. Então, aqui eu tenho uma propriedade intensiva em que eu relacionei a extensiva correspondente com uma medida do tamanho do sistema, certo? O mesmo vale para entalpia específica, né? Então,
Hzão dividido pela massa do sistema. O calor específico é aquela capacidade térmica dividido pela massa, né? Então, essa relação aqui acontece e se repete várias vezes, tá bom? É recorrente. Por que eu estou falando de propriedades intensivas e extensivas? Porque quando a gente tratou aqui do uso do método euleriano, a gente vai precisar descrever algumas propriedades desse escoamento, né? Como funções de espaço e do tempo, a gente precisa ser capaz de compreender melhor que propriedades são essas, tá? E como eu falei para vocês, né, nessa perspectiva de diferenciar o que vai ser da perspectiva lagrangiana para a euleriana, né, a gente tem a diferença fundamental de abordagem, né? Na perspectiva lagrangiana, a gente usa sistemas. Então, sistemas são definidos, né, por uma quantidade de massa fixa e identificável que eu escolhi como objeto de estudo. Então, o sistema, ele é especificamente essa massa que a gente vai estudar, né? Então, se aqui a gente está tratando desse recipiente, que tem metano e butano aqui, né? Então, o meu sistema, ele é composto por essa massa total, essa massa fixa de metano e butano, né, que está aqui numa dada temperatura e numa dada condição de volume ocupado, certo? Quando a gente fala em volume de controle, então já na perspectiva euleriana, que é essa que a gente está buscando utilizar para descrever os escoamentos de fluido, então, eu vou trabalhar com uma região do espaço que eu quero estudar, né? E vou avaliar os fluxos de massa que ocorrem através das superfícies dessa região, certo? Então, a diferença fundamental entre usar a ideia de sistema e usar a ideia de volume de controle, ela fica muito clara quando a gente usa aqui o nosso desodorante de Reynolds. Então, se a gente usa esse frasco de desodorante, que contém, né, uma massa aqui de desodorante de Reynolds, né, se a gente usa ele na perspectiva de sistema, né, na abordagem de sistema, quando você apertar a válvula, né, uma parte da massa que compõe esse sistema, ela vai passar a ocupar um volume maior, né? Então, esse processo de eu apertar a válvula na abordagem de sistemas é equivalente a uma expansão desse sistema. Se eu realizar o mesmo procedimento, mas analisar esse processo na perspectiva de volume de controle, né? Eu vou apertar aqui a válvula, né? E parte da massa que estava contida nesse volume de controle, ela é descarregada do volume de controle, né? Então, uma porção aqui da massa que tinha aqui dentro, né? Ela sai do volume de controle. Então, esse processo aqui já não é mais uma expansão do sistema, mas sim um processo de descarga de um fluido. Percebem como é diferente a forma de analisar? No primeiro processo, eu continuo considerando essa massa que saiu do frasco, né, como parte do sistema. Então, como ela ocupa um volume maior, esse processo agora é um processo de expansão. E já na perspectiva de volume de controle, essa massa que saiu daqui, dessa região de interesse, eu já não me interessa mais, né? Ela foi descarregada pelo volume de controle, certo? O volume de controle permaneceu o mesmo, certo? Vocês têm dúvidas nisso aqui? O que é volume de controle, o que é sistema? Então, vamos lá. Professora, tem gente escrevendo aí no chat alguma coisa. Aqui não está aparecendo para mim, não. Oxi.
Ah, tá. Certo. Bom, então aqui o Vinícius perguntou, aquela relação de propriedade intensiva com as demais, né? Aqui, Vinícius, essa relação, né, eu coloquei para algumas, né, que a propriedade intensiva, que é aquela que independe do tamanho do sistema, ela pode se relacionar com a extensiva, que depende do tamanho do sistema, por uma medida de tamanho, né? Se a gente pega a intensiva e multiplica pelo tamanho desse sistema, né, seja massa ou volume dele, eu vou obter uma propriedade extensiva, né? Então, por exemplo, pego a propriedade intensiva, que é a massa específica, se eu multiplicar isso pelo volume desse sistema, eu tenho informação de uma propriedade extensiva do sistema, ou seja, que depende do tamanho dele, que é justamente a massa, certo? Então, isso aqui eu posso fazer para várias características, né, desse sistema, tá? Não para todas. Por exemplo, não existe uma viscosidade total do sistema, não existe. Eu simplesmente tenho uma propriedade intensiva, viscosidade, que é característica do sistema, que é característica daquele fluido, por exemplo. Temperatura. Eu não tenho uma propriedade extensiva correspondente à temperatura, mas para algumas propriedades, isso aqui é válido, ok? Deu certo, Vinícius? Show. Então, pessoal, percebam que é diferente eu tratar o mesmo processo, que é eu apertar aqui essa válvula desse desodorante de Reynolds, quando eu uso abordagens de análise diferente, né? Se eu uso abordagem de sistema, eu tenho que considerar que isso aqui é um processo de expansão. Se eu uso abordagem de volume de controle, simplesmente eu estou descarregando, né, esse volume de controle nesse intervalo de tempo que o processo ocorre. E por que a gente está falando disso, né? Porque, apesar da gente ter sido ensinado em todas as disciplinas que vocês usaram antes daqui, a usar a perspectiva de sistema, né, em que a gente acompanha essa massa fixa, na perspectiva de escoamento de fluidos, é muito difícil a gente conseguir usar esse tipo de abordagem, né? Então, como isso é muito difícil de acompanhar, identificar essa mesma massa de fluido em todos os instantes de tempo, né, em um escoamento, né, que é o requerimento da formulação por sistemas, a gente, como isso é extremamente difícil, a gente precisa trabalhar com a perspectiva de volume de controle. E, além disso, a gente, em geral, não está interessado no movimento de uma dada massa de fluido. Eu não quero saber, sei lá, para onde que está indo esse gás aqui da ejeção de um foguete. Não é o nosso interesse. O nosso interesse é saber o que isso provoca de movimento para o lançamento do foguete, né? Então, a gente não está interessado no movimento da massa de fluidos, na maioria das vezes. Às vezes, a gente está interessado no efeito desse movimento sobre um equipamento, sobre uma estrutura. Então, a gente precisa trabalhar com essa mudança, né, de paradigma, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar todas aquelas equações que vocês conhecem da vida pregressa de vocês, que foram formuladas para sistemas, a gente vai desenvolver uma ferramenta, né, para que a gente possa escrever essas mesmas equações para volumes de controle, certo? E essa ferramenta aqui, né, que vai permitir que a gente faça essa conversão, é o que a gente vai chamar de teorema de transporte de Reynolds, né? Foi a forma com que o Reynolds conseguiu correlacionar as propriedades de sistemas, né, com a formulação para volume de controle, ok? Então, primeiro, né,
revendo aí quais eram essas equações principais que a gente disse que a gente ia trabalhar na disciplina. Se vocês se recordarem lá do começo da disciplina, a gente tinha um conjunto, né, 5 equações fundamentais que eu disse para vocês que iam ser utilizadas no curso, né? Então, conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, conservação de energia, quantidade de movimento angular e a segunda lei da termodinâmica. Tinha dito para vocês na primeira unidade. Eu vou passar rapidamente aqui por cada uma delas, certo? Antes da gente formular o teorema de transporte de Reynolds, tá? Que é essa ferramenta que vai ligar a formulação de sistemas com a formulação de volume de controle, certo? Então, veja só, a definição de sistema diz assim: o sistema se constitui de uma quantidade de massa fixa e identificável, que é composto pela mesma quantidade de matéria em todos os instantes de tempo. Então, se a gente analisar essa definição, a gente já consegue escrever uma equação que descreva isso, né? Então, a conservação da massa para um sistema diz para a gente, ó, que a taxa de variação da massa desse sistema é zero, né? Por quê? Porque a massa, ela é fixa. Certo? Massa é uma propriedade extensiva, né, do sistema. Extensiva, vou colocar aqui no chat para ficar, né? Extensiva depende da extensão do sistema, né? Depende do tamanho do sistema. Certo? Então, a massa é uma propriedade extensiva. Se eu quiser representar a massa do sistema, eu posso fazer uma integração de quantidade de massa infinitesimal em todo o sistema, ou eu posso dizer que essa massa infinitesimal é o produto de massa específica vezes o volume infinitesimal, né? Perceba que isso aqui é uma propriedade extensiva, que depende do tamanho do sistema, né? E eu estou representando ela como sendo produto de uma propriedade intensiva por uma medida de tamanho, certo? Então, a propriedade intensiva correspondente seria massa específica do fluido, ok? Então, primeira equação, conservação da massa, já foi, era só isso. A segunda equação de conservação que a gente ia trabalhar era a equação de conservação do momento linear, certo? E o momento linear de uma partícula, ele é uma quantidade vetorial, ó, que representa o produto da massa dessa partícula vezes o vetor velocidade dela. Então, quando a gente trabalhava com momento linear, a gente trabalhava com choques, né, de partículas lá na física 1. Ah, isso aqui é um choque elástico. Ah, isso aqui é um choque inelástico. Quando o choque é elástico, então o momento linear se conserva, né? Então, eu tinha uma bolinha aqui, sei lá, de 100 gramas, com uma velocidade de 5 metros por segundo, se chocando com uma bolinha que estava parada. Vocês lembram disso? Lembro sim, professor. Sim. Essa parte aí, todo mundo tá ligado, né? Tem uma Ótimo. unidade que é só prática na física experimental, só sobre esses experimentos. Eu digo que deve ser muito boa essa parte, porque assim, a pessoa pode jogar bolinha de gude, entendeu? Taquei aqui na outra, vi, medi a distância percorrida, o intervalo de tempo e tal, deve ser muito Lá legal. no laboratório é tipo uns carrinhos sobre um trilho de ar e não tem o atrito é muito pequeno, é muito legal. Pois é. Falando nesse assunto, tem aquela mesinha, né, que o pessoal gosta de brincar, que vem justamente um arzinho por baixo, e você fica jogando aquele discozinho, né, de um lado para o outro. Professora, mas vale salientar que, devido à pandemia, nós fomos restritos disso. Mas é a vida, né? Restritos não, privados. A gente bota um óleo na mesa que dá certo. Adaptados, né? Tá tendo que se adaptar para muita coisa. É o jeito. Aí, pronto. Graças a Deus, todo mundo se lembra o que é o momento linear de uma partícula, né?
Então, se a gente trabalhar com a taxa de variação do momento linear, veja só, eu tenho uma derivação desse momento ao longo de um tempo, né, dp/dt, então, isso aqui é um produto, eu posso trabalhar com o uso da regra da cadeia, né, então, m dv/dt mais v dm/dt, né. Só que, veja só, se a gente está trabalhando com a massa de uma partícula, né, isso aqui é um sistema, então não existe taxa de variação, ó, da massa, né, dm/dt é zero, a gente tinha acabado de dizer no slide anterior. Então, veja só, a taxa de variação do momento linear do sistema é o produto da massa vezes a aceleração, e aí a gente pode dizer, ó, momento linear, a taxa de variação do momento é igual a somatório de forças, né? A força resultante que atua sobre esse sistema, certo? Isso aqui vai ser importante para a gente, né? Porque a gente vai escrever a segunda, isso aqui é uma forma, né, da gente escrever a segunda lei de Newton, a gente vai usar isso mais lá na frente. E perceba, momento linear é uma propriedade extensiva, né, ó, depende da massa do sistema, então, momento linear é uma propriedade extensiva, que pode ser representada, né, pela integração de uma propriedade intensiva, velocidade, vezes uma medida do tamanho do sistema, né? E aí eu posso integrar em todo esse volume, né, toda essa massa do sistema, todo esse tamanho do sistema. Alternativamente, ó, novamente, esse dm aqui pode estar sendo trabalhado, né, como sendo produto de massa específica vezes um dv também para ser integrado, certo? Tranquilos até agora? Segunda equação das 5 que a gente disse que ia trabalhar, ok? Terceira equação, a gente falou que era a equação da conservação de energia, né? E aí a gente sabe, a energia não pode ser criada ou destruída durante um processo, só pode ser transformada de uma forma para outra. Que formas são essas? Energia cinética, energia potencial e energia interna. Então, a energia cinética se refere ao movimento desse sistema, né, a velocidade desse sistema. Energia potencial se refere à posição relativa desse sistema, né, com relação ao nível que eu determine aí como sendo meu referencial. E a energia interna, né, esse Uzinho, vai dizer respeito, né, a todas essas características do sistema que se referem às ligações, à rotação molecular, translação, etc. Então, a gente tem a energia total, né, que é essa propriedade extensiva, ó. A energia total depende da massa desse sistema, né? E eu posso representar, ó, essa energia total com o uso de uma propriedade intensiva também, que a gente vai chamar aqui de energia total específica, né? Então, esse Ezinho, ele é obtido, ó, pela divisão da energia total por uma medida de tamanho, né, pela massa aí desse sistema, certo? Então, ótimo, a gente sabe que essas são as formas de energia, né? E aí, a primeira lei da termodinâmica diz pra gente, ó, a energia de um sistema, ela só vai variar, né, através de fluxos de energia, né, através dessa superfície desse sistema, na forma de calor ou na forma de trabalho, certo? E aí a gente podia escrever essa primeira lei da termodinâmica dessa maneira. A taxa de variação da energia do sistema era igual à taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho. E aí a gente usava essa convenção aqui de sinais, ó. Quando o sistema recebia calor, ele era positivo, quando fornecia calor, essa quantidade de calor era negativa, e quando se realizava trabalho sobre o sistema, esse trabalho era negativo, e quando o sistema realizava trabalho, né, então essa quantidade de calor era positiva, tá?
Então, essa era a nossa primeira lei da termodinâmica. E perceba que ela traz uma taxa de variação de uma propriedade extensiva do sistema, né, que seria justamente a energia total. E a gente pode representar, ó, essa energia total através do uso da propriedade intensiva, que é o Ezinho vezes 1dm, para integrar em toda a massa, ou Ezinho vezes ρdV, para integrar em todo o volume desse sistema, certo? Então, perceba que a cara das equações está ficando muito parecida, né? Eu tenho a taxa de variação sempre de uma propriedade, que é igual a alguma coisa desse outro lado, e essa propriedade eu sempre posso representar através dessa integração, né, de uma propriedade intensiva vezes, né, um infinitesimal de massa, tá? Bom, quarta equação, conservação do momento angular, né? Então, a gente sabe que... Ixi, ficou bagunçado aqui. O torque que atua sobre uma partícula fluida, ele é o produto, né, vetorial da posição dessa partícula com a força, né? Isso, a força que atua sobre um braço de alavanca, né? Ou seja, tem que atua ao longo de uma distância, vai produzir aqui esse torque, né? E aí a gente já tinha dito, ó, força é justamente a representação, né, da taxa de variação do momento linear desse sistema. Então, o momento angular, né, que é a quantidade que a gente vai dizer que se conserva, né, o momento angular, ele é esse produto vetorial da posição com o momento linear, certo? E aí, ó, o princípio da conservação do momento angular diz que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque que age sobre esse sistema. Perceba, ó, se a gente pegar aqui a taxa de variação desse H, se eu colocar aqui dH dt, né, a gente teria justamente, ó, dP dt aqui do outro lado, que é justamente a expressão para torque, certo? Então, o princípio da conservação do momento angular diz para a gente que essa taxa de mudança do momento angular, ela é oriunda justamente da ação de um torque resultante, né, sobre esse sistema. Se a gente tem essa mocinha aqui, né, e age uma força nessa direção, né, a gente tem esse braço de alavanca aqui, mas age uma força na direção oposta, no outro lado, né, desse sistema, com o mesmo braço de alavanca, isso aqui não vai produzir uma rotação, né? Então, não existe variação do momento angular desse sistema. Porém, se a gente tem um conjunto de forças, né, que a gente tem, por exemplo, essa força atuando nessa direção e essa força atuando nessa direção, então isso sim vai produzir um torque resultante, né, que vai promover a variação do momento angular desse sistema, certo? E aí, novamente, né, essa equação, que é um princípio de conservação, traz, ó, a taxa de variação de uma propriedade extensiva do sistema sendo igual a alguma coisa, né, no caso aqui o torque, e essa propriedade extensiva, ó, ela pode ser representada por uma propriedade intensiva correspondente vezes o infinitesimal de massa. Lembra, ó, momento angular é massa vezes velocidade. Momento linear, né, o Pzinho, é massa vezes a velocidade, tá? E, alternativamente, né, a gente pode também estar representando esse dm como sendo ρdV. O último dos nossos princípios, né, fundamentais é a segunda lei da termodinâmica, né?
Então, a segunda lei da termodinâmica, ela trata da espontaneidade de um processo, né? E da necessidade de existirem, não, do fato de existirem irreversibilidades, né, nos processos reais. Então, nos processos ideais, não existem perdas perdas, né, como atrito, né, expansões abruptas, etc. Nos processos ideais, essas características elas não estão presentes. Mas quando a gente fala em processos reais, né, a gente fala em irreversibilidades, né, que estão presentes e, obviamente, são superiores ao processo reversível, né? Então, a propriedade entropia do sistema, né? A segunda lei da termodinâmica diz para a gente que a taxa de variação dessa propriedade do sistema, ela tem que ser maior ou igual que a taxa de transferência de calor dividido pela temperatura em que o processo ocorre, que essa transferência de calor ocorre. Se isso aqui for um processo reversível, então a variação de entropia corresponde, né, aqui a uma igualdade com essas quantidades. Se isso aqui for um processo irreversível, né, num processo real, então a variação de entropia é maior do que do processo real. João, isso aqui, eu sei que é muita informação, mas isso aqui é revisão, tá? São coisas que vocês já viram na vida pregressa de vocês. Eu estou só trazendo aqui para vocês se lembrarem, né, que essas coisas existem, porque a gente vai precisar dessas ferramentas para próximas etapas, tá? Então, assim, se vocês quiserem recorrer a algum material de vocês, né, para a próxima aula, né, tá mais com isso tudo aí fresquinho, fiquem à vontade, tá bom? Isso aqui é realmente só lembrança. Acontece, viu, Vinícius? Mas, ó, eu quero que vocês foquem no seguinte. A gente tem aqui, novamente, né, igual a todas as outras equações que a gente apresentou, uma taxa de variação de uma propriedade que é extensiva, que é entropia, né? E essa propriedade extensiva, ó, a gente vai poder estar representando como uma entropia específica, vezes uma medida de tamanho, né, integrado em todo esse sistema, ou, né, pelo produto entropia específica vezes massa específica vezes um dV a ser integrado em todo o volume do sistema, certo? Então, em todos os casos, a gente tinha, ó, para todas as equações que a gente trabalhou, certo? A gente tinha uma propriedade extensiva, ó, massa, momento linear, momento angular, energia total ou entropia, né? Em que eu podia trabalhar, né, com o uso de uma propriedade que existia, né, uma propriedade intensiva que era correspondente. Então, a gente tinha o momento linear, era o produto de massa vezes velocidade. Momento angular era o produto de massa vezes esse produto vetorial. Energia total era o produto da massa vezes a energia específica. Entropia era o produto da massa vezes a entropia, né? E a própria massa, né, era o produto da massa vezes 1. Então, perceba, eu posso denotar qualquer propriedade extensiva do sistema, massa, momento linear, angular, energia ou entropia, por o que a gente chama de uma propriedade N qualquer. E essa propriedade N qualquer, né, ela vai ser dada por um termo, né, desses daqui, vezes um infinitesimal de massa. Ó. Então, eu posso dizer que qualquer propriedade extensiva N é igual à integral de uma eta propriedade intensiva correspondente
certo? Vezes o infinitesimal aqui de massa, ó. Massa, certo? Ou eu posso expressar esse dm aqui como sendo ρdv. Isso aí ficou claro para vocês? Esse slide de agora? Esse slide é muito importante. Show de bola. Então, ele traz, ó, veja só, uma forma da gente juntar todas essas 5 equações, né, de uma forma bem dinâmica. Né? Então, a gente agora consegue expressar, né, propriedades quaisquer do sistema, propriedades extensivas, como sendo a integral de uma propriedade intensiva correspondente vezes ρdv, certo? Então, isso aqui tudo, pessoal, como eu falei para vocês, foi desenvolvido na vida pregressa de vocês para sistemas que são quantidades de massa fixa, né? Não existem fluxos de massa nos sistemas, né? Pode existir troca de energia na forma de calor e trabalho, tudo beleza. Mas isso daqui não é a forma adequada para a gente trabalhar com escoamento de fluido, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer é usar essa ferramenta que a gente vai trabalhar agora, né, para transpor tudo isso que vocês já conhecem aqui para sistemas, né, que a gente já desenvolveu e relembrou agora, né, para a perspectiva do volume de controle, certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele vai trazer essa relação entre o sistema e volume de controle, né? E ele vai unificar as equações, né, formuladas para um sistema e as formuladas para volume de controle, certo? Então, a gente, com o uso do teorema de transporte de Reynolds, a gente vai converter a perspectiva lagrangiana em uma perspectiva euleriana, certo? Então, o que a gente vai trabalhar agora é em saber quem é esse cara aqui, esse tal desse TTR, certo? O teorema de transporte de Reynolds. Beleza? Então, veja só. Sistema, a gente disse que era uma quantidade de massa fixa, né? Fixa e identificável. Se a gente considerar aqui, num instante de tempo inicial, sistema e volume de controle, ou seja, tanto a massa fixa que eu quero trabalhar, quanto a região que eu quero estudar, coincidem, a gente teria uma situação como essa descrita na figura, né? Então, a gente tem essa região, que é a região de estudo, que seria o volume de controle, né? E tudo que está contido aqui nessa região, né? Essa massa fixa de fluido que está contida aqui nessa região, é o nosso sistema. Então, no instante inicial, sistema e volume de controle, a gente vai considerar que eles coincidem, certo? No instante posterior, o volume de controle, que é a região que eu estou estudando, ó, perceba que ele permanece o mesmo, né? A gente tem o mesmo formatozinho aqui, ó, do volume de controle. Então, meu VC, ele é o mesmo, tá? Mas o fluido está escoando, né? Então, a massa fixa, né, tudo isso que estava contido dentro desse volume de controle, pode ter mudado de posição, né, pode ter se deslocado. Então, no instante T0 mais ΔT, ó, o volume de controle permanece com o seu formato inicial, que é essa região de estudo da gente, né? Mas a massa de fluido, que é aquela quantidade fixa identificável que caracteriza o sistema, né, se deslocou. Então, uma parte dessa massa saiu do volume de controle, né, essa parte aqui saiu do volume de controle, e uma parte desse sistema, né, uma parte dessa massa fixa permaneceu no volume de controle. Então, a gente agora, nesse instante posterior, vê que sistema e volume de controle não são mais coisas que coincidem, certo? Então, nessa condição
final aqui, né, em T0 mais ΔT, a gente tem 3 regiões, né? Uma região 1, que só contém, né, volume de controle, não existe mais nenhuma porção do sistema presente nessa região 1. Essa região 2 aqui, ó, em que a gente tem tanto o volume de controle quanto sistema estando presente. E essa região 3, em que a gente verifica só a presença do sistema, certo? Então, a região, se vocês observarem aqui, a região 1 mais a região 2 formam o nosso volume de controle, né? 1 e 2 formam aqui esse volume de controle. E a região 2 e 3 formam o sistema, certo? O que a gente quer estudar, né, é justamente como que uma propriedade qualquer do sistema, ela varia desde esse instante inicial T0 até um instante posterior. Então, a gente pode trabalhar com a taxa de variação de qualquer propriedade desse sistema, como sendo o limite, né, em que ΔT tende a 0, do que era a propriedade desse sistema no instante T0 mais ΔT, menos o valor dessa propriedade do sistema no instante T0. Certo? Eu vou colocar aqui porque parece que a minha figura só vai entrar no final. Tá certo. Não se assustem com todas as equações do quadro. Deixa eu ver se eu consigo já mudar aqui a ordem de apresentação. Porque aqui, se não for na ordem que é para ser, vai bagunçar. Desculpe aqui. Cadê, meu Deus? Ordem, painel de animação. Agora sim. Então, veja só. O que a gente quer estudar é a taxa de variação de qualquer propriedade desse sistema, né? Então, a gente pode tomar um limite de intervalo de tempo muito pequeno, né, entre a condição inicial T0 e a condição posterior, e avaliar o que era a propriedade do sistema no instante posterior menos o que era no instante inicial, certo? Então, no instante posterior, a gente tem que a propriedade do sistema corresponde às propriedades nas regiões 2, né, mais a região 3, certo? Nesse instante, T0 mais ΔT. Só que a região 2, se a gente avaliar direitinho, ela corresponde, né, ao volume de controle todo, né, menos essa região 1, certo? Então, eu posso trabalhar com a propriedade do sistema no instante T0 mais ΔT como sendo o volume de controle menos a região 1, volume de controle, ó, aqui que eu estou destacando, volume de controle, menos essa região 1, certo? Mais a região 3. Então, isso aqui é o sistema no instante T0 mais ΔT. No instante T0, né, qualquer propriedade do sistema é igual à propriedade do volume de controle, né, porque eles são, ó, coincidentes, ok? Então, a gente pode substituir essas duas informações aqui, né? Aqui e aqui. Então, a propriedade do sistema em T0 mais ΔT, propriedade do sistema em T0 mais ΔT, deixa eu apagar aqui, que era esse primeiro termo aqui, né? Vai ser agora a propriedade do volume de controle em T0 mais ΔT, menos a propriedade do volume de controle em T0, que é esse termo aqui, menos a região 1, mais a região 3, certo?
Por que eu fiz dessa forma? Porque, veja só, a gente juntou aqui nesse termo aqui, ó, nesse primeiro elemento, todos os termos referentes ao volume de controle, né? Então, eu peguei o que era o nosso sistema em T0 mais ΔT, que era esse elemento aqui, e disse que ele era volume de controle menos região 1 mais região 3, no instante T0 mais ΔT. Então, volume de controle em T0 mais ΔT, menos região 1 mais região 3, e aí o segundo termo, menos sistema em T0, volume de controle em T0. Certo? Então, isso aqui eu fiz, pessoal, para a gente facilitar a nossa análise, por quê? Aqui a gente vai ter, ó, 3 termos para a gente trabalhar, né? Esse primeiro que diz respeito ao volume de controle, ó. O segundo que diz respeito à região 3, que é uma região de saída, e o terceiro termo que diz respeito à região 1, que é uma região de entrada, certo? Então, esses termos 2 e 3, a gente vai avaliar eles separadamente, né? E primeiro a gente vai focar aqui nesse primeiro termo, que diz respeito somente ao volume de controle, tá? Então, se a gente pegar só esse termo, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é o limite quando ΔT tende a zero de propriedade do volume de controle em T0 mais ΔT, menos propriedade do volume de controle em T0. Isso aqui, pessoal, é a definição de derivada, certo? Então, como essa propriedade, ela pode se variar, né, com o espaço e com o tempo, a gente usa uma derivada parcial, né, dessa propriedade com o tempo, certo? E perceba, N, a gente tinha trabalhado no começo da aula como sendo uma propriedade extensiva, né? E qualquer propriedade extensiva pode ser representada pela intensiva correspondente vezes o ρ vezes o dV para ser integrado em todo o volume. Lembram disso? A gente tinha colocado isso aqui, ó. Qualquer propriedade do sistema pode ser representada pela integração da propriedade intensiva correspondente vezes ρ dV, integrado em todo esse volume aqui, tá? Então, esse primeiro termo, né, o termo 1, a gente já resolveu, né, já sabemos como é que ele vai ficar, certo? O termo 2 e o termo 3, eles dizem respeito, né, a regiões em que ocorre escoamento de fluido, né, em que a gente tem uma relação, né, desse vetor velocidade com uma área em que esse fluido está escoando. Como assim, professora? Perceba aqui, ó, que nessa figura do nosso volume de controle com o sistema, né, existe aqui um vetor velocidade que caracteriza o escoamento desse fluido nessa região, né, nessa região 3. E existe uma superfície de controle através do qual esse fluido está escoando, certo? Então, a gente já tinha falado que toda superfície de controle, ela é caracterizada por uma área, né? E essa área, né, ela é descrita em termos de um vetor normal que aponta para fora dessa superfície de controle, certo? Então, se a gente tomar uma região aqui, uma vista, né, maior dessa região, a gente teria algo como isso daqui. Ó. Uma superfície aqui de controle, certo? Que é caracterizada por uma área, descrita através de um vetor normal, certo? Que aponta, né, perpendicularmente a essa área. E o fluido que está escoando através dessa área, né, ele apresenta uma velocidade V, que vai poder estar formando aí um ângulo qualquer, alfa, com essa direção normal, certo?
Então, esse volume de fluido que está contido aqui nesse elemento, né, nessa região de saída aqui, essa que seria a nossa região 3, lá do volume de controle, a gente pode dizer que o volume disso aqui seria a área dessa superfície, né, vezes esse comprimento, né, desse cilindro aqui. Então, dA vezes escalar, né, dL. Por que escalar? Porque volume é uma quantidade escalar e área é uma quantidade vetorial. Então, a gente faz o produto escalar entre essas duas coisas aqui. Então, só que esse L, né, esse comprimento desse cilindro, ele se relaciona com a velocidade com que o fluido percorre esse espaço, né? Então, a gente sabe que o fluido que escoa a uma velocidade V, ele percorre, né, esse caminho ΔL em um intervalo de tempo ΔT. Então, esse ΔL pode se relacionar com a velocidade desta maneira, certo? Então, esse elemento cilíndrico aqui dessa região 3 de saída, ele tem volume dV, que vai ser expresso por o produto escalar entre a velocidade e a área, vezes o intervalo de tempo ΔT. Certo? Então, coraçãozinho aqui para destacar que isso aqui é um produto escalar. Bom, por que eu estou falando disso? Porque na região 3, ó, a gente tem uma propriedade qualquer do sistema, eta. A gente vai poder representar essa propriedade eta como produto, essa propriedade N como produto da propriedade intensiva eta vezes ρ, vezes o dV, que seria o volume, né, dessa região 3. Então, esse dV, que é o volume dessa região 3, a gente está descrevendo justamente, ó, através dessa expressão, né? Produto V escalar dA vezes o ΔT. O escalar é aqui, tá? V escalar dA vezes 1 dt, tá? Então, a expressão que a gente tem na nossa fórmula lá é do limite quando ΔT tende a zero dessa propriedade eta no instante T0 mais ΔT, certo? Então, a propriedade eta total, a gente pode dizer que é dada pela integração de todos esses d eta aqui, ó, infinitesimais, certo? Quando a gente fizer isso, a gente vai ver que esse ΔT aqui, ó, vai se cancelar com esse ΔT aqui, e o termo que a gente tem interesse em expressar, que é a propriedade na região 3, né, vai ser descrita pela integral na superfície 3, né, desse termo aqui, né, que sobrou, que seria o produto da propriedade intensiva vezes ρ vezes V escalar dA, certo? Esse termo aqui, pessoal, né, então ele descreve esse nosso segundo elemento ali, tá? O terceiro elemento, perceba que ele trata, né, similarmente a esse segundo aqui. Esse terceiro elemento aqui é uma propriedade da região 1 no instante T0 mais ΔT. E a região 1, ó, ela é equivalente a essa, né? Só que ela está nesse lado aqui do nosso volume de controle, né? Então, existe uma velocidade, né, um vetor velocidade que caracteriza o escoamento do fluido, que interage aqui com essa superfície de controle, ou essa superfície de controle, né? E essa superfície de controle também é descrita por uma direção normal, certo? Então, a integral para a região 1, ela é análoga a essa da região 3, que a gente acabou de calcular, certo? Então, integral na região 1 de ρV escalar dA. O pulo do gato disso aqui tudo é que
quando a gente descreveu lá o que era o volume de controle, o que era o sistema, né? Que seria algo assim, a gente descreveu, ó, isso aqui é a região 1, a região 2 era de interseção, a região 3 já era só do sistema, né? E aí, quando a gente faz essa integração na superfície de controle da região 3, que seria esse trecho aqui que eu estou passando várias vezes, menos o trecho referente à região 1, a gente descreve em totalidade, né, a superfície de controle do nosso volume de controle, certo? Então, a gente consegue ver que, esses dois termos, né, essa integral na superfície de controle 3, que seria esse braço daqui, e a integral da superfície de controle na região 1, descrevem em totalidade o volume de controle. Então, a gente pode trabalhar com uma integral única em toda a superfície de controle, certo? Então, para eu descrever a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, ou seja, usando qualquer equação daquelas que a gente conhece, eu vou precisar ser capaz de descrever a taxa de variação da propriedade no volume de controle, mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle, certo? Então, essa aí é a nossa equação do teorema de transporte de Reynolds. Significando o quê? Significando que a gente vai usar isso daí, a gente vai usar essa fórmula genérica do teorema de transporte de Reynolds para ligar tudo aquilo que a gente conhece da perspectiva de sistema, da vida de vocês lá, antes de fluidos, né, com o volume de controle, que é o que a gente está trabalhando agora, né, com a superfície de controle desse volume de controle, que é o que a gente está trabalhando agora na perspectiva euleriana, certo? Então, se a gente for analisar isso, essa equação aí, a gente vai ver que esse primeiro termo diz o quanto que uma propriedade extensiva N qualquer do sistema variou, né, taxa de variação dessa propriedade, é igual à quantidade total dessa propriedade contida no volume de controle, e quanto que isso varia no intervalo de tempo, mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle, ou seja, através do que limita a nossa região de interesse, certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds é uma ferramenta que a gente vai usar, tá bom? Se a gente for tratar de coisas mais palpáveis, né, como a conservação da massa, que seria a nossa primeira equação lá daquele conjunto todo, né, a gente tinha, para um sistema, a conservação da massa, que droga, bagunçou toda a ordem aqui dos negócios. Desculpa, pessoal. Agora vai dar certo. Então, a gente sabia, para um sistema, a conservação da massa dizia, taxa de variação da massa igual a 0. Por quê? Porque no sistema a massa era fixa e identificável. A gente vai usar essa equação para juntar com a equação do teorema de transporte de Reynolds, usando a massa como sendo o nosso N, que é a propriedade extensiva, né?
E quem era correspondente à massa naquela nossa tabela, o eta era 1. Então, a gente chegava na equação do teorema de transporte de Reynolds. Então, assim, na equação da conservação da massa. Então, perceba, o teorema de transporte de Reynolds, ele trazia isso daqui, certo? Para uma propriedade genérica qualquer. Quando eu vou trabalhar com conservação da massa, né, para o sistema eu sabia, massa é uma quantidade fixa e identificável. Então, a propriedade que eu vou tratar é massa, e a equação para o sistema é essa. A propriedade intensiva que corresponde à massa vale 1. Então, onde tem eta na equação do TTR, eu vou substituir por 1. Onde tem N de navio, eu vou substituir por M de Maria. E aí a gente diz, ó, que a gente consegue chegar com facilidade aqui na equação da conservação da massa. Por quê? Onde tinha N virou M de Maria, onde existia eta virou 1, e essa seria a equação geral da conservação da massa para um volume de controle. Só que, por definição, ó, esse dm/dt aqui, a gente já sabia que era igual a 0. Então, essa fica sendo a nossa fórmula geral da conservação da massa para um volume de controle. Taxa de variação. Rho vezes dV, vocês concordam comigo que isso aqui representa um dm? Ó. Então, a taxa de variação da massa contida nesse volume de controle aqui é igual ao fluxo através da superfície de controle de Rho V escalar dA. Rho é dado, ó, em quilogramas por metro cúbico. Velocidade, metros por segundo. E área, metro quadrado, né? Então, vocês conseguem ver que esse termo aqui tem uma medida, ó, de quantidade de massa por intervalo de tempo. Igualmente, né, a esse outro termo, quantidade de massa por intervalo de tempo, certo? Então, essa conservação da massa, ela pode ser reescrita dessa maneira, onde a gente iguala a taxa de variação da massa contida no volume de controle ao fluxo de massa através da superfície de controle. O que isso quer dizer, professora? Você mostrou um monte de equação, mas eu não estou conseguindo entender para onde que isso vai, o que isso vai servir, né? Como que isso, né, se junta com a vida real. Eu sei, meu povo, que acontece isso. Exato. Imagina que a gente tem um tanque como esse mostrado aqui na figura, certo? Então, essa região que está aqui destacada pelo pontilhado, que eu estou passando, né, o vermelho por cima, essa região é o nosso volume de controle, certo? É a região que a gente tem interesse em estudar. O que a equação da conservação da massa diz para a gente é o seguinte, que a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, ou seja, o aumento ou a diminuição da massa que está contida nesse elemento aqui, ela vai ocorrer, né, pela diferença dos fluxos de massa, né, na região de entrada e de saída. Esse termo aqui, que eu destaquei, ó, ele é dado pelo fluxo líquido de massa pela superfície de controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tiver esse volume de controle aqui, né, e eu tenho uma válvula aqui nessa região de saída,
de tal maneira que eu posso controlar o quanto de fluido sai aqui nessa torneira, certo? Se eu fecho essa válvula mantendo a de entrada aberta, né? Se eu começo a diminuir a saída do fluido aqui nessa região de saída, o que vai acontecer é que o volume, né, desse tanque, ele vai aumentar, né? Então, se eu diminuir o fluxo de massa aqui na saída, a massa contida dentro desse meu volume de controle, ela aumenta. Se, por outro lado, né, eu abro bastante essa torneira aqui da região de entrada, aumento muito essa região, quer dizer, eu ia dizer a mesma coisa, desculpa. Se, por exemplo, eu abrir completamente essa torneira agora da região de saída, né? Está completamente aberta aqui a região de saída. Então, eu tenho muita saída e mantive constante a entrada de fluido. Então, o que vai acontecer com essa massa contida no volume de controle é que ela vai diminuir. Então, o que está descrito aqui na equação para a gente é o que acontece com a vida normal que a gente já conhece, né? A taxa de variação da massa que estava contida dentro desse volume de controle, né? O quanto que essa massa varia para mais ou para menos, vai depender, do fluxo de massa pela região de entrada e pela região de saída. Se o que estiver saindo for igual ao que estiver entrando, não vai haver variação da massa dentro do volume de controle. Mas se houver um desequilíbrio entre esses dois valores, então a gente tem, ou o aumento ou a diminuição da massa que está contida aqui. Certo? Agora fez sentido, hein, João? Ó, que coisa boa. Então, o que a gente vai fazer é pegar isso daí, pegar essa equação, né? E trabalhar ela nas várias condições em que a gente pode ter, né, de volume de controle. Pode ser que a gente tenha um volume de controle que o fluido seja compressível, seja incompressível, o escoamento pode ser permanente, pode não ser, né? E a gente vai trabalhar como que isso acontece nesses casos, tá bom? Só recapitulando aqui para ninguém se perder. Como que a gente chegou nessa equação, né? Como que a gente chegou nessa relação? A gente partiu do teorema de transporte de Reynolds, que é essa equação geral, da equação que a gente já conhecia lá para os sistemas, e juntamos essas duas coisas para produzir essa equação aqui genérica. Quando a gente produziu essa equação aqui de baixo genérica, a gente rearranjou, né, e substituiu o que era aqui dessa igualdade. Então, veja só. O nosso ponto de partida é o teorema de transporte de Reynolds, para qualquer equação que a gente for trabalhar agora, tá? A gente pega o teorema de transporte de Reynolds, identifica quem é a propriedade que a gente está trabalhando, no caso, é a massa, identifica quem é a propriedade intensiva correspondente, que no caso da gente agora é 1, né? N ficou sendo igual a massa, e eta ficou sendo igual a 1. E quando a gente fez isso, a gente obtém essa equação inicial para o volume de controle, certo? Uma vez que a gente obtém essa equação inicial aqui, então a gente aplica o que a gente já sabia da perspectiva de sistemas, certo? Qual seja, dizer que dm/dt, a taxa de variação de massa para um sistema é 0. Então, foi isso que a gente fez, certo? Para chegar na nossa equação de conservação da massa. Beleza?
Beleza, mas na prática, na resolução das questões, a gente vai precisar fazer esse caminho ou é só seguir a fórmula para cada coisa já convertida? Joelson, a essa altura do campeonato, eu acho mais fácil eu me lembrar disso daqui do que disso daqui, do que a equação final. Porque isso daqui eu sei de onde é que veio. Eu consigo chegar nessa equação quantas vezes eu quiser, na hora que eu quiser. Basta eu saber, ó, que isso aqui era o teorema de transporte de Reynolds, isso aqui era N, e esse umzinho que está aqui era o eta. Só isso que eu preciso saber. Então, o que acontece depois, para mim, é consequência. Mas isso vai de cada um. Tem gente que prefere pegar, né, e decorar 1000 equaçõezinhas dessas pequenas. Trabalhar com 1000 equações pequenas. Eu prefiro trabalhar com uma grande que eu sei o que eu vou substituir. Certo? É de cada um. Bom, então, nesse primeiro momento, né, que a gente chegou aí na equação da conservação de massa para um volume de controle, beleza? Né? Alguns casos a gente vai trabalhar que são casos especiais, né? Então, o primeiro caso especial que a gente vai fazer, não sei se vai dar tempo da gente fazer questão hoje, mas acho que sim, que a gente vai tratar é o caso de fluidos incompressíveis. Né? Então, fluidos incompressíveis significa que a massa específica ela é constante. Então, não é função nem de espaço, nem de tempo. Se não é função nem de espaço, nem de tempo, a gente pode tirar ela aqui de ambas as integrais. Né? Então, fica ρ vezes esse termo, ρ vezes essa integral aqui. Se a gente passar esse ρ para o outro lado dividindo, então a gente fica com essa expressão, tá? Na maioria dos casos, o volume de controle que a gente está tratando, ele não se deforma, né? O volume de controle ele é constante. Né? Então, perceba, aqui a gente ficou com uma integral de dV, volume infinitesimal, em todo o volume de controle. Então, isso produziu aqui, simplesmente o volume desse volume de controle, V total. Se ele não se deforma, né? Então, esse termo aqui se cancela, e aí a gente fica com a integral de V escalar dA em toda a superfície de controle é igual a zero. Em geral, Vinícius, sim, a gente diz que os líquidos, eles são fluidos incompressíveis, né? Mas alguns gases, a depender lá do número de Mach, como eu mostrei para vocês na primeira unidade, alguns gases também são incompressíveis em algumas condições, tá? Então, essa equação que a gente chegou, que é a integral da superfície de controle de V escalar dA, né, que é essa última equação aqui, esse produto velocidade vezes área, ele tem dimensões de comprimento ao cubo dividido por tempo. Então, é volume por tempo. E aí, isso aí a gente chama de vazão volumétrica, certo? Então, vazão volumétrica através de uma área qualquer que a gente esteja considerando é justamente o produto da escalar da velocidade com a área, certo? Então, para um escoamento incompressível, a gente diz que a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Por quê? Justamente na expressão que a gente tinha anteriormente, era vazão volumétrica em toda a superfície de controle, né? A integral da vazão volumétrica em toda a superfície de controle tem que ser igual a zero. Então, todo volume, né, a cada intervalo de tempo, todo volume que entra tem que ser igual a todo o volume que sai desse volume de controle, certo? Então, a vazão volumétrica na região de entrada deve ser igual à vazão volumétrica na região de saída. Esse ponto aqui leva a gente a uma outra definição, que é a definição de velocidade média de um escoamento, né? Então, a velocidade média do escoamento é quanto de fluido está escoando, né? A vazão volumétrica desse fluido através de uma dada área, né? Então, essa seria a nossa velocidade média de um escoamento.
Então, se, por exemplo, nessa questão aqui ele coloca que existe um escoamento de água, notem, água é um líquido, então, líquido, em geral, a gente trata como fluido incompressível. Deixa eu colocar um P aqui, mais ou menos, só para vocês se lembrarem. Então, ele diz aqui, ó, um trecho de redução de um tubo de água tem um diâmetro de 50 milímetros de entrada e 30 milímetros de saída. Se a velocidade média na entrada é de 2,5, determine a velocidade na saída, certo? Então, perceba, esse escoamento é o escoamento de um fluido incompressível. Então, eu posso tirar essa massa específica aqui de todas essas integrais, né? Estabelecer um volume de controle que ele é constante no tempo, certo? Então, esse volume de controle, o volume dele não varia. Então, a gente teria essa situação, né? Integral de dV em todo o volume de controle. Então, esse dV aqui quando a gente fizesse integral de dV em todo o volume de controle, a gente ficaria com a taxa de variação do volume de controle, que é igual a zero, porque esse volume que a gente determinou, ele não se modifica, né? A gente toma ele como sendo um constante. E aí a gente usa só essa parcela aqui da equação. V escalar dA sendo igual a zero, né? Isso aqui é aplicado em toda a superfície de controle. Perceba que aqui nesse nosso elemento, a nossa superfície de controle é todo esse pontilhado aqui, certo? Então, é isso que a gente está trabalhando, é com esse elemento aqui que eu estou destacando. E existe uma região de entrada e existe uma região de saída de fluido, certo? Então, quando a gente pega essa superfície de controle completa aqui, né, essa integral na superfície de controle, a gente pode dizer que isso pode ser representado pela integral da superfície de controle na região de entrada, mais a integral da superfície de controle na região de saída. Opa. Eu estou fazendo dessa forma, pessoal, realmente para explicar os pormenores de cada coisa, certo? Isso aqui não é para complicar a vida de vocês, vocês vão ver que na medida que vocês forem resolvendo as questões, vocês não vão fazer a maior parte desse passo a passo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Isso é só para vocês ficarem realmente cientes de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem uma região de entrada, uma região de saída, e como eu tinha dito para vocês no começo, né, toda a superfície de controle, ela é caracterizada por uma área, né? Essa área, ela aponta sempre para fora do volume de controle, sempre, sempre, sempre. É uma das poucas coisas da vida que a pessoa pode dizer sempre, é isso. A área sempre aponta para fora do volume de controle, certo? Então, perceba que aqui existe um produto escalar entre velocidade e área na seção de entrada, que eu devo trabalhar, e aqui existe um produto escalar entre velocidade e área na seção de saída, que a gente também deve descrever, certo? Então, deixa eu só destacar aqui o dA na figura para vocês. dA. E aqui o outro dA. E aqui uma velocidade. Ops. Um vetor velocidade na região de entrada. E um vetor velocidade
na região de saída. Por que eu trouxe isso agora, né? O que eu quero com isso? Veja só. A gente está trabalhando com o produto escalar, né? Entre velocidade e área. E esse produto escalar diz respeito, obviamente, aos ângulos que são formados entre essas duas quantidades. Então, a área, ela sempre aponta perpendicularmente para fora da superfície de controle, certo? Então, se a gente considerar, por exemplo, esse lado aqui esquerdo da figura, né? E existe um vetor velocidade que aponta para dentro desse nosso elemento roxo aqui. A área que caracteriza essa superfície, ela está aqui, ó, apontando para fora desse elemento, formando um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, se a gente analisar esses dois vetores, né, para trabalhar com o produto escalar entre eles, coloca aqui o produto escalar. Então, esse produto escalar entre o vetor velocidade e a área, nessa seção aqui de entrada típica, a gente tem o módulo de V vezes o módulo de dA, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se esse ângulo ele é de 180 graus, ó, cosseno de 180 produz um sinal negativo aqui para essa região de entrada, certo? Nessa região aqui de saída, perceba que a velocidade forma aí um ângulo que seria de 0 graus com essa área, né? Então, aqui a gente tem, ó, V e a área, e o ângulo formado seria de 0 graus. Então, tipicamente, numa seção de saída, a gente tem a situação desse produto escalar produzir, né, VDA cosseno de 0 graus, produzir um sinal aqui, ó, positivo para essa região. Tá? Se o vetor velocidade, ele forma... Deixa eu ver se um dos VPNs que eu tenho aqui ainda tem acesso ao PC do lab da UFRN. Ops, como assim? Se esse vetor velocidade, ele forma um ângulo qualquer aqui, né, com a velocidade, então o produto escalar vai se relacionar com o cosseno desse ângulo qualquer, certo? Formado entre eles, esse ângulo θ aí, certo? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, na nossa questão, a gente tem, ó, produto escalar entre velocidade e área, na seção de entrada e na seção de saída, certo? Então, na seção de entrada, ele dá os valores de velocidade média, né? Perceba, a velocidade média é V vezes área. Novamente, meu povo, não se assustem, porque eu estou fazendo o mais passo a passo possível para, né, vocês não vão fazer isso, na maioria dos casos, é tudo dessa maneira, certo? Ó, quem era que ia dizer? Não, posso falar depois da explicação, professora. Tá certo. Então, veja só, esse termo aqui, ó, integral de V vezes dA na seção de entrada, a gente pode chamar isso daqui de vazão volumétrica de entrada. Não vou chamar isso de vazão volumétrica de entrada, não. Eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguem ver que isso aqui é a vazão volumétrica, como eu tinha trazido aqui? A integral de VDA é vazão volumétrica. Vazão volumétrica dividido pela área da velocidade média. Então, V médio vezes a área.
área da seção de entrada, e aí a gente sabe que nessa seção de entrada, velocidade e área formam um ângulo de 180 graus, certo? Na seção de saída, a velocidade e a área vão formar um ângulo aí de 0 graus, certo? Deixa eu colocar aqui um subscrito, V de entrada, e aqui eu vou colocar V de saída. Então, a gente consegue ver, né, que esse primeiro termo, cosseno de 180, vai produzir um sinal negativo. Cosseno de 0 graus produz um sinal positivo. Então, a gente vai verificar, ó, que velocidade de entrada vezes a área de entrada tem que ser igual à velocidade de saída vezes a área de saída, certo? Ele pede para a gente determinar a velocidade na saída, então eu posso passar essa área aqui da saída para esse outro lado da equação, dividir, certo? Então, a gente tem como calcular a velocidade de saída, sabendo a velocidade de entrada e a razão entre os diâmetros aí dessa tubulação, certo? Quando vocês ficarem mais calejados nesse processo, na avaliação dos ângulos e tudo mais, vocês vão ver que geralmente vocês vão resolver essa equação a partir daqui, certo? 2, 3 linhas vocês já vão se acostumar a fazer. Dúvidas? Me digam. Professor, uma coisa. Eita, pode falar, Maria. Não é aquela constante, porque a senhora desconsiderou na primeira integral. Tem 2 integrais, aí essa do dv a senhora desconsiderou. Disse que era constante. Isso aqui? Isso. Porque, veja, esse termo aqui é a taxa de variação do volume de controle, ou seja, o tamanho do volume de controle. Então, é taxa de variação do tamanho do volume de controle. Esse volume de controle, ele cresce ou diminui? Ele não cresce nem diminui. A região que eu estou analisando, que é esse volume de controle, é sempre a mesma, né? Então, não existe variação do volume de controle, né? Do tamanho dessa região que eu estou estudando, certo? Então, por isso que esse termo aqui a gente cancela. Em geral, os volumes de controle que a gente vai trabalhar são todos de volume constante, tá? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Diga lá, Vinícius. Professora, sobre a velocidade, né? A senhora está falando muito em relação com a área, mas eu estou com mais dúvida em relação à velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela vai estar atrelada à energia do meu sistema junto com a pressão que ele está lá ou não? Sim, essas quantidades, Vinícius, a gente vai ver como que elas se relacionam melhor quando a gente estiver trabalhando com conservação do momento linear. Porque aí a gente vai conseguir explicar, por exemplo, por que que na hora que eu estou, sei lá, aguando a área disponível para o escoamento, por que que o jato vai mais para frente, né? A gente vai ver que isso aí vai se relacionar tanto com a velocidade quanto com as forças, certo? Então tá certo, obrigado. Nada. Então, pessoal, só lembrando todo mundo, né? Eu devo colocar hoje a expectativa de resposta para a prova,